Meus irmãos, para esta noite, eu quero considerar com vocês o tema lidando com o abatimento da alma. A gente vai continuar caminhando sobre o tema que diz respeito ao sofrimento, que tem sido a linha que eu tenho considerado. Pretendo amanhã, se Deus assim permitir, fechar com uma passagem que vai falar um pouco sobre a situação da nossa mente em todo esse processo. Mas hoje eu ainda quero falar um pouco sobre as nossas lutas e as nossas dificuldades. E o texto desta noite, eu já disse ontem pela manhã aqui naquela mesa redonda, naquele bate-papo que nós tivemos, é um dos meus preferidos do Antigo Testamento, o Salmo 42. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 42 e nós vamos ler apenas parte do Salmo, versos de 1 a 5 apenas. Salmo 42, de 1 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O Salmo 42, meus irmãos, ao que tudo indica, é, ao lado do Salmo 43, um único salmo. Embora divididos em nossas versões, textos antigos, contexto hebraico, contexto judaico, colocavam os dois salmos como um único salmo dentro do saltério de Israel. A gente, de certo modo, pode comprovar isso pelos estribilhos, que são repetidos. E você pode fazer isso agora. Você pega o verso 5, que já lemos, ele é semelhante ao verso 11, que é semelhante ao verso 5 do capítulo 43. Então, na verdade, nós estamos em nossas Bíblias com dois salmos em termos de numeração, mas, ao que tudo indica, um único salmo com 3 estrofes, onde o estribilho, o refrão, ele se repete após cada uma das estrofes. Isso significa dizer que a leitura que nós fizemos agora equivale apenas à primeira estrofe. Apenas a primeira estrofe deste salmo, apenas a primeira estrofe deste texto, que tem tanto a nos falar sobre as lutas, sobre os estados da alma do homem. Cada uma das estrofes, meus irmãos, acaba apontando para alguma dimensão distinta do sofrimento. Por exemplo, o texto que nós lemos, ele se preocupa bastante em falar sobre o estado da alma do salmista. A segunda estrofe vai lançar alguma luz e ampliar o senso de sofrimento ao pensar e ao tratar sobre o cenário da separação que existe. Há uma separação, parece que há um distanciamento cada vez maior nas relações do salmista com o seu Deus. E por fim, a terceira estrofe é quase que uma súplica por libertação. Ele roga a Deus o seu favor, ele roga a Deus o seu cuidado. E o tema do sofrimento é algo que perpassa, que atravessa todo o salmo na sua totalidade, Salmo 42 e também o Salmo 43. E estes dois salmos, ou único salmo, dependendo da visão que nós vamos trabalhar,
Ele, na verdade, tinha um papel extremamente importante também dentro do cenário, do saltério, porque ele abre o segundo rolo dos Salmos. Eu não sei se você sabe, mas o saltério, com os seus 150 capítulos, ele é dividido em 5 rolos. O primeiro vai, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 41. O segundo rolo começa no capítulo 42. Ele começa no capítulo 42. E ele tem muitos desdobramentos dentro desse segundo rolo. A partir do Salmo 90, nós vamos ter mais um rolo. E assim até chegarmos ao Salmo 150. São 5 rolos. Este salmo, portanto, era um salmo que abria o segundo rolo de um total de 5 rolos do saltério. E isso é significativo, porque, de certo modo, isso aponta qual o teor do segundo rolo. É tratar do sofrimento. É tratar das lutas. É tratar das dificuldades que, naturalmente, o salmista ou os salmistas, eles enfrentavam. O livro dos Salmos era tanto um livro de oração, como também era um cancioneiro de Israel. Você já deve ter assistido aquela cena emblemática que ocorre junto ao Muro das Lamentações, de alguns judeus com um livro na mão, balançando a cabeça diante do muro e recitando algumas palavras. Você já deve ter visualizado isso. Ali, predominantemente, eles fazem a leitura dos Salmos. O livro que eles têm nas mãos é exatamente o livro dos Salmos, que serve tanto como um cancioneiro para louvar ao Deus de Israel, mas também como oração. Oração do povo. A busca que o povo fazia e faz do seu Deus. E nos Salmos, de um modo geral, e não apenas dentro desse segundo rolo, mas no seu aspecto mais amplo, ele vai apontar que o servo de Deus, e todos nós que estamos aqui em Cristo, nós nos enquadramos nessa situação, ele sempre é humano, e é um elemento que não se pode esquecer. Talvez de todos os livros da Bíblia, eu diria que há uma briga forte entre, por exemplo, Eclesiastes e o livro dos Salmos. Mas o livro dos Salmos é talvez um daqueles livros da Bíblia em que mais o lado humano do servo do Senhor, ele é apontado, ele é demonstrado. No livro dos Salmos, meus irmãos, nós encontramos o salmista descrevendo as suas fraquezas, as suas tentações, as suas perseguições, os estados confusos da própria alma, o desejo de fuga, de sumiço, que é uma coisa que nos toma, em algumas circunstâncias, aquela sensação da vontade de desaparecer. Nós vamos encontrar isso no livro dos Salmos. Isso está descrito ali. O servo do Senhor, ele é humano e ele sofre. Mas não apenas isso. O texto sagrado nos diz que também no livro dos Salmos, ele se alegra. O servo do Senhor louva, o servo do Senhor canta, o servo do Senhor recorda bons tempos da mão operante de Deus a favor do seu povo. É um livro, portanto, que se aproxima de todos nós. E se a igreja tivesse ampla consciência disso, ela exploraria muito mais o livro dos Salmos. Ela leria muito mais o livro dos Salmos. Ela meditaria muito mais no livro dos Salmos, porque há tanta riqueza no livro dos Salmos, que uma vida inteira é incapaz de esgotar essas riquezas. Reformador João Calvino, prefaciando o livro dos Salmos, ou prefaciando o comentário que ele faz do livro dos Salmos, ele diz que o livro dos Salmos é uma anatomia da alma. E uma anatomia nada mais é do que se apontar as estruturas e os sistemas que compõem a alma. A anatomia da alma descrita nos Salmos, ela aponta as múltiplas facetas, as múltiplas experiências que a alma humana pode experimentar. E isso vai, obviamente, variando de pessoa para pessoa. Cada qual com a sua própria luta, com a sua própria demanda, com as suas próprias dificuldades, com os seus próprios sofrimentos, que nunca são iguais.
Eles podem ser até aproximativos. Talvez a experiência que você teve num determinado contexto, ela seja aproximativa em relação ao outro irmão. Mas ela não é nunca igual. Porque as perspectivas são diferentes. Os níveis de maturidade são diferentes. E os desdobramentos do sofrimento em nós são diferentes. Por isso que talvez um determinado sofrimento para um é tirado de letra. Mas para outro é duro. É difícil. Porque isso de fato vai variando de pessoa para pessoa. E a primeira estrofe, meus irmãos, do Salmo 42, em linhas gerais, nos revela alguém, um servo de Deus, que está temporariamente privado da presença de Deus. Você já passou por essa experiência, a sensação de que Deus o deixou? Você já viveu aquela experiência e aquela sensação de que parece que Deus se esqueceu de você? Esta é a mesma realidade deste servo no Salmo 42. Ele é alguém que anela pela presença de Deus. Ele é alguém que anela por estar na casa de Deus. Ele é alguém que anela o sacrifício que produz redenção. Mas ele está temporariamente privado da presença de Deus. Como é que nós podemos constatar isso? As primeiras palavras do salmista. Ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A comparação feita pelo salmista em relação à sua experiência encontra na experiência da corça algo que agrega informação sobre as sensações que ele, como servo de Deus, as sensações experimentadas por ele como servo de Deus. Uma corça desejando águas correntes. O texto em si, meus irmãos, talvez na língua portuguesa, por mais que haja um esforço de se tentar aproximar o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado daquilo que o salmista estava escrevendo, ele não consegue dar conta de fato do que o texto está dizendo. As palavras utilizadas pelo salmista para compor o texto eram palavras fortes. Eram palavras que chocariam a qualquer pessoa. A cena é basicamente a seguinte. Cena esta, inclusive, comum naquelas terras de Israel. A corça é, primeiro, uma fêmea. Fêmea. E isso é muito importante, você vai entender por que daqui a pouco essa questão do gênero feminino, né, ser uma fêmea, faz sentido dentro dessa passagem. É uma fêmea, provavelmente solitária, exausta, bramando desesperadamente, muito provavelmente sob a perseguição de predadores vorazes. A gente não pode ignorar esse fato. Ela é uma fêmea desgarrada. E por que eu digo que é uma fêmea desgarrada e por que é importante? Porque o bramido deste animal tinha uma distinção muito grande em sendo macho e sendo fêmea. O bramido da fêmea normalmente era o bramido da dor. Era como se nós disséssemos que raramente as fêmeas tinham o hábito de bramar. Isso era muito mais comum entre os cervos.
entre os machos. Como hoje, né? Os homens reclamam muito mais do que as mulheres. Dor de cabeça é capaz de colocar qualquer um de cama. Reclamam. As mulheres, para chiarem, vamos dizer assim, é porque quando a coisa já não está mesmo funcionando, já a coisa não está dando. Eu digo isso por experiência própria. Eu sou homem e tenho uma esposa dentro de casa. E a gente sabe que funciona assim mesmo. Né? As mulheres estão aproveitando para olhar para os seus maridos agora. Mas é uma corça fêmea. E o seu bramido é de dor, é de medo, é de sofrimento, é de ameaça. Esta é a situação. Ela é ameaçada, ela está ameaçada e ela está solitária. Os cervos, as corças, normalmente andam em bandos, em grupos. Ela está solitária e pelo seu bramido ela está solitária, exausta e atrás de água. Ela não estava caminhando pelos desertos do sul de Israel, não. Em região seca. Ela estava em alta velocidade, fugindo, e ela precisa agora renovar as suas forças com água. Diante de predadores que eram muito comuns. Neste cenário haviam chacais, haviam hienas, haviam lobos vorazes que atacavam sem dó. Esse tipo de animal. Eram predadores vorazes. Eram implacáveis. Eles destruíam. Eles matavam. E essa corça está sob ameaça. Só que ela também vê as suas forças se esvaírem, exaurirem. Por isso que ela precisa de água. E o salmista pega esta imagem para estabelecer o sentimento, a sensação que ele tem pela privação de Deus. Assim como a corça tinha a privação da água, que era vital à sua sobrevivência nesse momento, o salmista tem a sensação do distanciamento de Deus, que é vital a ele naquele momento de dor, de luta e de sofrimento. Por isso ele diz como a corça anseia, anela por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Percebe-se o desespero do salmista. O desespero que, de certo modo, é demonstrado claramente no verso 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Agora ele não está falando mais da corça. Agora ele está falando da sua experiência. E ele está dizendo que o seu deitar era marcado por intensas lágrimas, de choro angustiado, como diz o verso 4. Choro angustiado, como diz a palavra do Senhor. Percebam, meus irmãos, que a alma do salmista está abatida. A alma do salmista está perturbada. Ele sofre. E ele sofre como servo de Deus. E não bastasse o seu sofrimento interno, os sofrimentos e abatimentos da sua alma, surgem aqui algumas pessoas da mesma laia dos amigos de Jó, que em meio ao sofrimento do salmista ainda perguntam: onde está o seu Deus? Você fala tanto do seu Deus? Ele é tão importante para você. Você está dominicalmente se reunindo lá na sua igreja para louvar a este Deus, para orar a este Deus, para se submeter a este Deus, e no momento em que você mais precisa, você está privado dele. Onde está o seu Deus? Ou seja, não bastasse as lutas internas e o abatimento de alma, há alguns amigos, há algumas vozes que falam em nossos ouvidos
produzindo descrédito em relação à livre agência de Deus. E levando-nos a pecar. Estratégia essa encontrada desde o Éden, né? Porque os critérios utilizados para a queda do primeiro casal e utilizados pela serpente foram critérios exatamente de questionar a autoridade de Deus em dizer o que diz. Aqui há sim um questionamento sobre a presença de Deus no meio das lutas do servo do Senhor. E de um servo, até onde nós podemos perceber, fiel a Deus. Pronto para servir ao Senhor. Mas que agora está privado do culto. O texto diz, quando poderia entrar para apresentar-me a Deus. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo em procissão a casa de Deus, com canto de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava, e isso é apenas agora memória. Na experiência do salmista é apenas uma recordação. Ele já não experimenta a alegria da presença de Deus, ele já não experimenta a alegria do templo, do culto, do perdão de pecados, que o sacrifício no contexto do Antigo Testamento produzia. O salmista está privado da presença do Senhor. E é exatamente neste contexto de privações que o servo do Senhor dialoga consigo mesmo. Porque é ele dizendo a si mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Você percebe o diálogo? É um diálogo dele com ele mesmo. É o que nós poderíamos dizer aquela parte um tanto mais cognitiva e racional, falando à alma abatida. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E ele responde para ele mesmo: espera em Deus. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, que é o meu Salvador e o meu Deus. Observe isso. Isso é paradoxal, porque ele está falando a ele mesmo. Ou seja, há uma parte na vida dele, na mente dele, no coração, na existência dele, que conhece a Deus. Mas há uma parte na sua existência que também sofre a privação. E entre a sensação da privação e a realidade da verdade tem algo a ensinar aos elementos da sensação. E então a parte que não é meramente sensitiva, talvez, vamos usar assim, cognitiva, diz a verdade para a alma abatida. Ele dizendo para si mesmo: por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A gente percebe, de certo modo, pelo próprio diálogo, esse estado de confusão que domina a mente e o coração daquele indivíduo, do salmista, do servo do Senhor. Porque ao mesmo tempo que ele sente as dores do sofrimento, ele sabe em quem deve pôr a sua confiança. Certamente ele sabia em quem pôr a confiança por causa da verdade que tinha sido exposta a ele. Ele conhecia a lei do Senhor. Ele conhecia a palavra do Senhor. E no momento do sofrimento, da luta e da dor, a palavra do Senhor controlou todos os elementos que diziam respeito à sua vida, mesmo quando a sensação não legitimava a sua fé. Ele cria, mas ele não sentia. O que é, meus irmãos, algo extremamente natural ao servo do Senhor. E eu preciso bater nessa tecla. Porque nós vivemos tempos em que me parece
passar por uma experiência dessa, nós seríamos relegados ao nível da incredulidade. Talvez nem crentes seríamos, né? Porque dentro do contexto do evangelicalismo brasileiro, se alguém sente a privação da presença de Deus, é porque há algum problema de ordem moral e de transgressão e de pecado que o levou a isso. E aí você vai sempre ter um engraçadinho para dizer: vigia, varão. Ou vigia, varoa. Aí dá vontade de dizer assim: cala a boca, varão. Cala a boca, varão. Porque, meus irmãos, o salmista está nos ensinando que é possível ao servo do Senhor sentir a privação de Deus. Há um estado de confusão na mente do salmista. Há dois males que estão assaltando aqui o salmista. O desânimo, e esse é bastante interessante porque a palavra desânimo, ela vem exatamente da palavra ânimo, e a palavra ânimo tem a ver exatamente com a alma. O desânimo nada mais é do que o abatimento da alma. É quando há uma ação contrária em relação ao ânimo, em relação à alma. E no caso aqui, qual é o desejo da alma? Ela anseia por Deus. Mas qual é a realidade? Ela está privada. Ou pelo menos ela sente a privação da presença de Deus. Ela sente a separação. E não à toa, meus irmãos, todos nós aqui, mais cedo ou mais tarde passaremos, talvez já tenhamos vivido a experiência do desânimo. O desânimo em relação a tanta coisa, o desânimo em relação à vida, o desânimo em relação às circunstâncias da vida, muitas vezes o desânimo em relação à igreja, à fé e a tantas outras coisas. Desânimo. Nós somos tomados muitas vezes pelo desânimo. Você sabe em que direção você deve ir, mas tudo conspira para você não ir. Você sabe qual é o caminho que tem que tomar, mas tudo conspira para você não tomar. E à medida que o tempo passa, aumenta-lhe o desânimo. Suas forças se esvaem. Você fraqueja. Alguns até pecam. E o desânimo, meus irmãos, ele pode também provocar o movimento da inquietude. E digo movimento porque a ideia da inquietude diz respeito a um movimento para dentro. A inquietação é um movimento para dentro. É quando o indivíduo fecha-se em si mesmo, isola-se a si mesmo e vive em solidão. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que são solitárias vivem em solidão. Há uma diferença muito grande. Há pessoas que são sozinhas e são muito bem resolvidas. Há pessoas que estão rodeadas pelas multidões e são solitárias, né? Vivem na solidão. Mas aqui nesse caso eu estou fazendo menção a alguém que fechou-se no seu próprio mundo, porque ele está desanimado. E veja se não é basicamente isso que ocorre conosco. Em tempo de desânimo, qual é a nossa tendência? Calar. A gente cala. A gente silencia. A gente se torna pessoa de pouca conversa. A gente se fecha no nosso mundo. A gente silencia. Isso é inquietude. A gente pensa em inquietude, a gente pensa naquela pessoa inquieta, né? A pessoa inquieta é aquela pessoa que se movimenta muito, que faz muita coisa, né? Ela é agitada. Não, são duas coisas distintas. A inquietude aqui é no sentido de você se fechar. Fechar-se no seu mundo. Que é uma tendência de todos nós. O desânimo e a inquietude levam ao isolamento. E já não bastasse o fato de não termos forças para caminhar, não termos forças para ler as Escrituras, não termos forças para orar, não termos forças para congregar. Nós ainda temos as questões mal resolvidas dentro da nossa mente, do nosso coração.
Talvez porque há uma plurivocidade, né? Há tantas vozes que estão nos falando. O tempo todo elas estão aqui nos nossos ouvidos. Nós podemos estar em casa sozinhos, deitados, quietinhos, nós ninguém. Mas há muitas vozes que estão nos falando o tempo todo. E nós estamos agitados o tempo todo com as vozes que nós ouvimos. E eu não estou falando nada de coisa mística, fantasmagórica, não. Eu estou falando de coisas do cotidiano da vida, de tantas coisas que a gente escuta e de tantas vozes que vêm ao nosso encontro. E muitas vezes as decisões que nós tomamos não é por ouvir a voz de Deus, mas é por ouvir essas vozes que nos dominam e que falam o tempo inteiro, não silenciam. Desânimo e inquietude. E esse desânimo e essa inquietude acompanham todos aqueles que estão privados da presença de Deus. Eu não sei, irmão, irmã, qual é a sua real condição e quais são as suas lutas reais. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu não tenho dúvidas de que alguns aqui talvez estejam enfrentando lutas duras, difíceis. Irmão, irmã, se eventualmente esta é a sua condição, deixe-me dizer uma coisa. Você vive o desânimo? Você se sente privado da presença de Deus? Você se fecha no seu mundo? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você está muito bem acompanhado do servo de Deus do Salmo 42. Você não está sozinho. Seja qual for a sua luta, você está muito bem acompanhado. E isso não faz de você um crente, um cristão de segunda categoria. Isso não faz de você necessariamente alguém incrédulo. Mas isso só te lembra que você é humano. E que você, portanto, é normal. E que você deve aproveitar o seu sofrimento para louvar a Deus, para glorificar o nome do Deus que te colocou nessa condição. Ou você duvida que foi Deus quem te colocou nessa condição? Deixe-me contar uma história rápida das Escrituras. Nós somos informados ali no livro do Êxodo, por volta do capítulo 12, que o povo de Israel sai às pressas, né? Tem lá o evento da morte dos primogênitos, e eles saem às pressas, com autorização de Faraó. Faraó, inclusive, autoriza que eles peguem joias, riquezas, ouro, e levem consigo. Animais, levem consigo. Eles estão saindo do Egito com a autorização do chefe maior, do governo e do estado do Egito, Faraó. E eles se põem na estrada, eles se põem pelo deserto adentro. Eles estão felizes, eles estão cantando. Deus visitou a nação. Deus agora está cumprindo as suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Eles estão felizes da vida. Eles saem com a autorização divina. Está todo mundo feliz. Está todo mundo contente. Eles estão no deserto, mas eles estão felizes. No capítulo 14, 2 capítulos depois, Deus diz a Moisés: peça ao povo que retroceda, que acampe diante de Pirairote, próximo a Baal-Zefon. Diante de Pirairote, uma cidade, próximo a Baal-Zefon. Acampem ali. Ora, meus irmãos, você deve pressupor que se Deus autorizou a saída, o faraó autorizou a saída, algum problema em retroceder? Nenhum. Afinal de contas, nós saímos do Egito com a chancela de Faraó. Não tem problema nenhum retroceder. E eles acampam. Só que nós sabemos a história que, paralelamente a isso, ou concomitantemente, o que Deus está fazendo? Ele está mudando o coração de Faraó. O povo de Israel sabe disso? Não.
Eles estão no deserto felizes. Eles estão contentes. E para onde eles vão? Exatamente para o lugar onde Deus mandou acampar. Em frente a Pi-Hahirote, próximo a Baal-Zephon. E a cena é a seguinte. Obrigado. A cena é a seguinte. Em frente, temos o mar. De um lado, deserto. Não posso precisar qual lado. Mas de um lado, deserto. Do outro lado, montanhas. Atrás era o caminho para o Egito. Não esqueçam que foi Deus que mandou acampar ali. Mudou o coração de Faraó, e Faraó, com seus carros e cavalos, partem atrás dos israelitas. E onde os israelitas os alcançam? Em frente a Pi-Hahirote, próximo a Baal-Zephon. E eu fico imaginando que, de repente, uma certa altura, alguém olha para trás e vê poeira. E vê poeira. Não havia binóculo, acredito, né? Talvez nenhuma tecnologia na época pudesse aproximar a visão, não sei. Mas eles estão vendo que alguma coisa nada natural está acontecendo. Muita poeira. Muita poeira. Até que se dão conta que são os carros e cavalos de Faraó. E olha o problema. Diante deles está o mar. De um lado você tem montanhas. De outro lado é deserto. Se foge pelo deserto não adianta, porque eles estão vindo com carros e cavalos. Subir as montanhas nem pensar. Nós estamos falando de milhões de pessoas. Retroceder é morte. O Faraó está chegando. Avançar não tem como, porque o mar não permite. Onde o povo é provado? No lugar que Deus mandou acampar. Quem levou o povo para lá? Deus. Então, Deus pode nos levar para diante de Pi-Hahirote e próximo a Baal-Zephon, irmão. Ele tem autonomia para isso. Mas só não esqueça de uma coisa. É diante de Pi-Hahirote, próximo a Baal-Zephon, que ele vai glorificar o seu nome, porque o mar vai se abrir. Entende qual é o ponto? O mar vai se abrir. Porque o Deus que nos leva para uma hora como essa, Ele não é o Deus que nos deixa. Ele não é o Deus que nos abandona. Ele está conosco. E Ele diz assim: abra o mar. Estenda o cajado. E abra o mar. Aí nós sabemos o desfecho, né? O povo passa. E quando o exército de Faraó tenta passar, que de certo modo foi temporariamente impedido pela nuvem, que era a própria manifestação de Deus, eles simplesmente morrem. E aquilo que se constituía medo e temor, agora é motivo de louvor na congregação de Israel. O povo do Senhor triunfou. Irmão, a gente também vai triunfar. A noite ela pode ser longa, mas uma garantia nós temos, que o choro vai durar uma noite. E a alegria, ela vem pela manhã. Há sempre um dia claro depois da noite escura. Para nós sempre haverá um dia claro após a noite escura. Meus irmãos, o servo do Senhor, ele pode experimentar tempos de privação na presença de Deus, não esqueça isso. Isso não é nenhum demérito, em si não é nenhum demérito. Que nós não soframos por causa de pecados. Né? Que nós não soframos por causa de desobediência. Mas se o nosso sofrimento não se atrelar a este tipo de coisa que Deus condena, Deus vai ser glorificado em nós. Ele será honrado em nós. Então, se você experimenta tempos de lutas, você está em boa companhia. Na companhia do salmista.
Saiba que o seu desânimo, as confusões na mente, na alma, no coração, a sua inquietude, são questões naturais àqueles que sofrem. A única coisa que nós não podemos cometer é o murmúrio contra Deus e imputar a Deus uma culpa que não lhe pertence. A nossa mente deve dizer ao nosso coração: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então a inquietude, o estado de confusão, o desânimo, são sintomas naturais daqueles que sofrem. E nem por isso Deus nos condena, porque nós somos lembrados de que somos humanos. Consideremos também que quanto mais fincados na verdade nós tivermos, melhor para enfrentarmos as lutas e os sofrimentos. Porque o salmista encontrou consolo na verdade que ele cria. Por isso ele disse: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. A fé do salmista foi elemento vital para que ele se mantivesse seguro em tempos de inquietude, de desânimo, de estado de confusão da alma, de abatimento da alma. A verdade, irmãos, nós precisamos da verdade. A verdade é que fará a diferença para nós no tempo do sofrimento. E a lembrança de que Deus empenhou a sua palavra e Ele a cumprirá. Por amor ao seu nome. Não ao teu nome, mas ao nome dele. Ele fará. E ele fará por razões já demonstradas nas Escrituras. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que começou a boa obra e vai completá-la. A verdade deve se sobrepor aos nossos conflitos experimentados na alma. E finalmente, irmãos, Deus sempre será o auxílio dos que confiam nele. Então o que nós precisamos? Precisamos de confiar nele. Irmão, talvez você não esteja vivendo uma hora escura na sua vida agora. Mas a gente sabe que Deus poderá nos levar a horas escuras, né? A gente poderá experimentar isso. Ninguém aqui, vou usar uma palavra que venho utilizando desde ontem praticamente, ninguém aqui está blindado ao sofrimento. O sofrimento simplesmente vem. Ele simplesmente surge. E ele simplesmente abate. Mas jamais nos esqueçamos de que Deus está conosco. Que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Pelo que não temeremos. Não temeremos. Porque somos bons? Não. Porque somos inteligentes? Não. Porque temos as saídas? Não. Porque somos espertos? Não. Mas porque Deus é bom. E Ele ama os seus. Com base nesse amor, sempre haverá uma manhã. E precisamos confiar nisso. Que nas horas escuras, meus irmãos, de nossa existência, de nossa alma, de nossas almas, Deus também seja glorificado. Deus também seja louvado. E mesmo que a nossa alma se abata, confiemos naquele que é o soberano e que tem em suas mãos as nossas vidas bem seguras e guardadas. Porque Ele vai completar o que começou. E nós triunfaremos, porque Ele também triunfou. Esta é uma certeza que temos e é a confiança que devemos carregar em nossos corações.
Glória, honra e louvores sejam dados a este Deus que é bom, que é misericordioso, que me ama, que te ama, apesar de nós sermos quem somos. Apesar de tantas esquisitices que a gente tem, que a gente não teria coragem de contar, algumas delas, mas a gente tem. Não pense vocês que só eu tenho, não. Vocês também têm algumas esquisitices. Mas Deus nos ama assim mesmo. Deus é muito bom. Deus é graça pura. Deus é abundância de amor. Deus é fiel. Deus cuida de nós. Deus abençoe vocês. Deus nos ajude a todos. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. Eu não gostaria de orar, eu gostaria de pedir a um irmão que sinta-se desejoso de externar diante de Deus o sentimento que nós temos de gratidão pela sua bondade, que venha aqui à frente. Qualquer irmão, qualquer irmã que sinta o desejo de externar a gratidão a Deus pelo seu favor e pela sua graça. Sem coação, sem apertar a mão de ninguém, tocar no cotovelo. Mas se você sente o desejo, vem cá. Vem cá. Quem é que virá? Para representar este momento na presença do Senhor. Alguém para dar graças? Wesley. Não precisamos de muitas palavras na oração. Basta dizer, Senhor, nós chamamos porque Tu és bom. Vamos agradecer. Vamos louvar.